programa de hoje vai exibir uma entrevista especial com Dona Isabel Salomão de Campos. Você vai acompanhar a trajetória das revelações, justiça, amor e verdade. No primeiro bloco, Dona Isabel fala sobre a primeira revelação, a justiça, e sobre a incrível capacidade mediúnica de Moisés. Acompanhe. Qual a importância de Moisés? Muito grande. Ele enfrentou as maiores dificuldades para ensinar e divulgar a justiça. E naquela época tinha que ser daquela forma. O povo só entendia com a voz de comando, com o poder da palavra. E ele ensinou a justiça até um certo ponto. Como ser humano, todos nós falhamos, né? Mas ele foi de grande importância para a humanidade. E a revelação que ele nos trouxe, que até hoje deveria administrar os nossos sentimentos, são os 10 mandamentos que ele nos trouxe, a grande revelação de Moisés, né? A mediunidade dele, o poder mediúnico dele, nos trouxe essa grande, importante e necessária revelação. É pena que a humanidade está esquecida, mas foi um grandioso trabalho de Moisés. Ele nos facilitou muito nessa primeira caminhada, né? Ele é a primeira revelação. O amor personificado na figura do Cristo, Jesus e a segunda revelação. Dona Isabel, a senhora diz que Jesus foi a maior verdade de Deus que se fez entre nós. Explique isso. Você pode observar que os ensinos de Moisés tomaram rumos errôneos quando foi divulgada e fortalecida a lei do dente por dente, olho por olho, a lei de Talião. Né? Quando Jesus chegou trazendo a mensagem de amor e de perdão, é como se tivesse havido um rasgo no céu e a mensagem de amor desceu até nós. Então, Jesus é a segunda revelação, é o amor. Moisés, a justiça, Jesus, o amor. Então, foi depois de Jesus que nós aprendemos a amar o nosso próximo. Antes a gente não entendia isso. Amar o próximo como a si mesmo. Só Jesus que pôde deixar na nossa alma essa mensagem libertadora, o amor ao próximo. Nós devemos muito a Jesus, o Cristo de Deus. A gente aprendeu nas religiões tradicionais, ditas cristãs, a venerar Jesus na cruz, até chorar ao pé da cruz, a beijar o madeiro infamante. Então a gente tinha uma tristeza muito grande, uma paixão ver Jesus pregado na cruz através dos séculos. Aquilo doía na nossa alma e a gente tinha horror do mundo. Tinha horror de pensar em viver nesse mundo enlouquecido que crucificou o nosso Cristo. Era muito triste ver Jesus daquela forma. Então, quando nós tivemos a revelação do Cristo vivo, que aí entra, né, a terceira revelação. Foi aí que nós vimos, então, o Cristo vivo. O Consolador prometido por Jesus é revelado pelo Espírito de verdade. Com o Espiritismo, o homem descobre sua imortalidade e a reencarnação. O Espiritismo é o Consolador anunciado por Jesus. Qual é o papel da doutrina espírita no progresso da humanidade? É o grandioso papel, é o caminho, é a verdade, é a vida. Porque Jesus nos ensinou o amor e o perdão. Jesus nos ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos, como a segunda revelação. E a terceira revelação é a doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec, que veio clarear a nossa mente, o nosso entendimento, quanto à mensagem que nasceu na manjedoura. Com a mensagem espírita, com as explicações que a doutrina nos fornece, nós entendemos por completo por que Jesus ensinou amai-vos uns aos outros. Com a orientação espírita, nós aprendemos que estamos aqui de volta. Ela nos ensina a lei da reencarnação. Nós estamos, então, vivendo hoje
com criaturas que foram queridas nossas no passado. E assim como nós vamos viver no futuro, quem sabe com pessoas que hoje são apenas nossas vizinhas. Então a lei de amor ensinada por Jesus na revelação divina tem tudo a ver com o progresso do ser humano. À luz da doutrina espírita, a gente entende por que amar o próximo como a nós mesmos. Por que entender o meu vizinho como o meu irmão? Sem a reencarnação, isso não tem sentido. Então, a doutrina espírita é a continuação da mensagem que nasceu na manjedoura. A senhora fala que o Espiritismo é uma lente poderosa. A doutrina espírita é como uma lente de aumento, uma lente poderosa que a gente vê Jesus em espírito. Ele saiu da cruz e convive conosco como médico sublime, como nosso melhor amigo, através dos esclarecimentos que só a doutrina dos Espíritos nos oferece. Daí, Jesus vivo, Jesus médico, Jesus amigo, ainda hoje, depois de tantos séculos, o Cristo está presente, devolvendo saúde, fazendo andar os paralíticos. Graças à doutrina espírita, hoje nós temos essa felicidade de saber que o Cristo está vivo. Então, a doutrina espírita tirou Jesus da cruz e nos apresentou o Cristo vivo, atuando em nosso favor. Não teria sentido, Jesus veio há 2000 anos, numa época de tanta maldade, de tanta incompreensão, que ele ensinou o amor e o perdão, curou os enfermos, trouxe do céu à terra a mensagem de amor e levou da terra aos céus a mensagem da dor, da incompreensão. E hoje nos abandonaria. Hoje que nós estamos aqui com este amor que estoura no nosso coração, explode na nossa alma, o amor que nós temos pela humanidade em nome de Jesus. Por amor a Jesus, nós queremos informar a humanidade a beleza da doutrina espírita, a verdade espiritual, que continua o trabalho do Cristo em espírito e verdade. Eu tenho essa gratidão a Allan Kardec porque quando eu ignorava e desconhecia a doutrina espírita, eu era a religião dos meus pais, não era espírita, não conhecia espiritismo, naquela época era até proibido falar em doutrina espírita, era conhecida como macumba, feitiçaria, e essas coisas horríveis que distanciavam as pessoas das verdades de Deus que a doutrina espírita nos traz como a terceira revelação. Então a gente não tinha como entender a vidência. Eu via os espíritos conversavam comigo, mas eu não sabia que era espírito. Eu chamava de coisa. Pai, as coisas estão aí, as coisas estão falando. E meu pai, minha família não entendia, porque não era para entender mesmo, porque não tinha divulgação. A pessoa ia ao centro espírita para sarar, mas não contava para ninguém que ficou curada no centro espírita. Era sempre um segredo, um mistério. Então a doutrina não era divulgada. E eu sofria terrivelmente desde os 9 anos de idade. Uma criança criada em interior, numa família equilibrada, numa família feliz, e eu sofria, embora fosse feliz, eu sofria, porque eu vivia num mundo estranho da minha família. E dos amigos e da sociedade, da comunidade, todos ignoravam presenças espirituais. Depois que eu sofri dos 9 anos aos 22, depois que eu conheci a doutrina espírita, minha querida, aí eu passei a amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesma. Me permita dizer assim, eu passei a amar a humanidade, a respeitar Jesus e a desejar viver para falar com todos. Olha, os espíritos vencem o corpo físico. Os espíritos continuam vivendo e falam conosco. A minha maior alegria é informar a vida pela ótica dos espíritos. Logo, eu tenho que dar o meu preito de confiança, de gratidão e de amor a Allan Kardec, que teve a coragem de nos deixar esta revelação sublime de que o céu fala à terra e nós podemos nos comunicar com os espíritos que já foram para a pátria espiritual. Isso é a verdade inconteste e sem isso o mundo não terá felicidade. O mundo não terá paz, não será feliz se não conhecer a vida
pela ótica espírita. Não é religião, é a mensagem espiritual. Todos nós somos espíritos. Então é mensagem dos espíritos, aqueles espíritos leais a Jesus, os discípulos do Cristo. Todos eles mandam mensagem dos céus para libertar o homem da maldade, da maledicência, da arrogância, das guerras, da corrupção. Só os espíritos de luz que estão na pátria espiritual, de lá, em nome do Cristo, dirigindo as mentes e os sentimentos, poderão ajudar o mundo a conquistar a paz tão desejada. É a luta pela paz, verdadeira paz. A luta do amor contra o ódio, né? É a ferramenta, é o amor, o perdão, a solidariedade, a vida reta, a dignidade de vida que nós devemos a Deus, o nosso Pai Criador.